nós tivemos no último mês de junho a apresentação do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrando os cenários relacionados ao café, robusta e arábica. Para falar a respeito dos impactos desse relatório sobre o comportamento de mercado, nós vamos conversar agora com a Natália Gandolfi, ela que é analista de mercados da Redpoint Global Markets e participa conosco ao vivo pela internet. Natália, obrigado pela sua participação. Como que esse relatório impactou os negócios com café? Nós vimos um recuo um pouco mais expressivo para as posições de café em Nova York com a arábica. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Então, primeiramente, a questão principal é que muitos dos dados do relatório do SDA já estavam precificados pelo mercado, né? Os preços, eles começaram a tendência de queda já na metade de junho, então antes da divulgação do relatório, testando a faixa de consolidação em que eles estavam, né? E a gente olhando até os 170 cents por libra-peso no segundo contrato. E as expectativas de 23, 24, elas já têm sido divulgadas, né, e vistas e revistas por players desde o ano passado. E, de fato, um dos pontos de destaque é a expectativa do aumento da demanda por parte do SDA, ainda abaixo da média histórica de 2% ao ano, mas em território positivo, né, em contraste com os números do ano passado. E também se destaca a métrica de estoque-uso, que se mantém no mesmo nível do ano passado, no menor nível desde o ciclo 11-12, né, quando a gente teve cotações recordes para o café em Nova York. Porém, quando considerado somente o balanço global, o SDA está hoje esperando um superávit, né, então isso acaba pesando um pouquinho sim nos preços, mas de forma geral, uma boa parte dos dados presentes nesse relatório já tinham sido precificados pelo mercado anteriormente. E, Natália, no último mês, principalmente, tivemos um recuo um pouco mais expressivo para a arábica em Nova York. O acumulado do segundo trimestre chega ali a 14% ou 15%, um número entre esse de perda nos valores nas posições negociadas. Mas também observamos no relatório, nos números que foram apresentados pela Bolsa de Nova York, que os estoques de café eles ficaram mais reduzidos, né, expressando uma quantidade de café menor na ICE e demanda maior na Europa. Com esses dados e pensando em como que esse relatório também impactou os negócios e os países produtores, dá para esperar um segundo semestre um pouco melhor para os preços de café? Então, Fabiano, em relação à questão dos estoques, a gente tem que considerar o momento macroeconômico em que o café está inserido, né, assim como todas as outras commodities. E a gente está em um momento em que os países desenvolvidos, eles ainda têm bancos centrais muito agressivos, né, que a gente chama de hawkish, num momento em que a inflação ainda está difícil de ser vencida. Então, a gente vê esses bancos centrais anunciando, ainda que não nesse último ciclo, né, anunciando para os próximos ciclos possíveis aumentos nas taxas de juros, né, e isso, é claro, causa um aumento dos custos, né, então quando a gente pensa na estrutura de mercado e no carry, a gente vê um aumento desses custos de armazenamento, ainda inclusive nos destinos, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, estoques da Associação Japonesa de Café, estoques da Associação Europeia de Café, os próprios estoques da ICE, você tem, de um lado, essa dinâmica em que o café está inserido, né, dentro desse momento macroeconômico, em que você tem o mercado trabalhando muito mais da mão para a boca, por conta desses custos, e você tem, do outro lado, a questão da oferta, né? Principalmente em relação aos estoques certificados, a questão dos diferenciais nas origens. Então, quando a gente pega, hoje, um diferencial de um café que pode ser certificado pela ICE, com origem na Colômbia, a gente está falando de um café com um diferencial de 20 a 25 acima. Você pega um café hondurenho, você vai falar de um café com diferencial de 10 a 11 a 12 cents acima de Nova York. Então, nessas métricas, né, e aí a gente pode pegar Peru, México, outras origens que geralmente fornecem o café para ICE, né, a gente está com um diferencial um pouco mais alto. Então, nesse momento,
ainda não faz sentido que esse produtor certifique esse café, que essas origens certifiquem esse café. Então, por isso, a gente tem também essa queda dos certificados. Então, são dois elementos, né? De um lado, o lado macroeconômico, e do outro, a questão da oferta nas origens, da dinâmica de oferta e demanda nas origens, com os diferenciais ainda largos, né? E causando toda essa dinâmica dos estoques. Então, dessa forma, não é simplesmente uma questão de oferta e demanda, existem outros fatores, né? E quando a gente olha para o segundo semestre, a gente precisa considerar também o desenvolvimento da safra 24-25 no Brasil, né? Então, mesmo no ano passado, a gente viu no momento da florada, no momento do pegamento, crescimento dos frutos, como o mercado reagiu ao potencial, né, de produção que ele viu quando a gente teve a primeira florada, né? E aí, é claro, a gente não teve um excelente pegamento dessa florada, tanto que a nossa safra agora, 23-24, não vai ser uma safra recorde, mas hoje a expectativa dos players é que a gente tenha uma safra cheia no próximo ano, né? Então, uma safra de penalidade positiva para o Arábica e uma recuperação no Conilon. Então, principalmente em relação à safra brasileira, a gente vê a curva voltando ao normal a partir do mês de dezembro, justamente por conta da dinâmica da produção brasileira 24-25 entrando nessa equação.